Os presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Sérgio Fonseca, Tiago Pedroso, procurador Michael Richard Reiner, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a ata número 30, de 22 de agosto, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, para comunicar o sobrestamento junto à COFAP dos protocolos 221/19, 255/94, 290/801, 174/968, todos esses de 2016, e o 425/886 2015, são atos de inativação cujos cálculos dependem ainda de questão a ser examinada em incidente de inconstitucionalidade ainda em trâmite. E, finalmente, o 659/252 de 2016, junto à COFIE, e admissões complementares, processo principal ainda não julgado. Devidamente anotado. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Solicitar a inclusão em mesa do processo certidão liberatória 27.560.117, município de Castro, bem como comunicar a devolução do processo 23.915.514, Santa Casa de Paranavaí, da pauta do conselheiro Fernando Guimarães. Devidamente anotado. Auditor Tiago Pedroso, nada a declarar. Enquanto o Dr. Sérgio Valadares toma as últimas providências, eu comunico sobrestamento na COFAP do protocolo 713, 415-15 e também do 152, 650-15. Doutor Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos autos do processo 107.852914 na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Obrigado. Também anotado. Palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, primeiro processo 414 e 457 de 2014, solicito que permaneça adiado. Tenho 764/290 de 2015, é um ato para fins de registro de pensão concedido para a Previdência, na qual COFAP manifesta-se pela legalidade de registro. O Ministério Público entende necessária uma nova diligência em função do inconformismo com a Instrução Normativa 117 de 2016. A proposta de voto, segundo, de acordo com a COFAP, pela legalidade de registro do ato de concessão, sem possibilidade de embargos declaratórios. Está em discussão. Novamente, também processo de pensão 654.583 de 2015, é um ato de pensão concedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maringá. COFAP manifesta pela legalidade de registro, o Ministério Público pela nova instrução, em função do seu inconformismo com a Instrução Normativa 117 de 2016. Proposta de voto, acompanhando os precedentes, pelo parecer de legalidade de registro, conforme COFAP, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Admissão de pessoal 604.787 de 2014, município de Ivaiporã. É uma admissão de pessoal em relação ao concurso público. COFAP manifesta pela legalidade de registro dos atos de admissão. O Ministério Público, tendo visto inconformismo com a Instrução Normativa, manifesta por nova diligência. A proposta de voto, acompanhando os precedentes e parecer da COFAP, pela legalidade de registro. Legalidade. O protocolo que me foi devolvido hoje, os 239.155 de 2014, solicito que permaneça adiado. Continua. Tem o relatório de inspeção 558.156 de 2012, município de Pérola do Oeste. É um relatório de inspeção feito em função do Plano Anual de Fiscalização, decorrente, inclusive, de uma representação de 2009 a 414 e 432. Foram feitos no período de março, de 26 de março a 30 de março de 2012, tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura Municipal de Pérola do Oeste. Em função desse relatório, foram apontados alguns achados. Foram 3 achados, basicamente, em relação ao Poder Executivo. No Poder Legislativo não ficou demonstrado nenhuma
irregularidades dignas de responsabilização. O relatório foi inicialmente distribuído ao conselheiro Taglano de Matos Leão, posteriormente a mim distribuído, em função da norma regimental. O município apresentou suas justificativas, basicamente, informando que o achado número 1, após o recebimento da representação, foi apresentado projeto de lei para a organização de planos de cargos e carreira. Enfim, faz uma série de considerações. Também em relação ao achado número 2, asseverou que já foi realizado concurso público para preenchimento do cargo efetivo de advogado. No caso, tinha uma contratação de prestação de serviço e não o provimento por cargo efetivo. Em relação ao achado número 3, foram 6 cargos de diretores de departamento, depois designados como secretários, e que foram classificados como cargos políticos, e quando na realidade se tratavam de cargos em comissão. A diretoria de controle de dados pessoal analisou todas as argumentações. Eu vou me permitir, senhor presidente, não relatar todos, porque foram mais de 5, 6 diligências vindo para esclarecimento solicitado tanto pelo Ministério Público, como por este relator, como pela COFAP em relação ao município e aos seus respectivos gestores. No final, senhor presidente, ficou demonstrado, tanto isso pelos pareceres da COFAP do Ministério Público, que o achado número 1, houve a edição da lei municipal que restou demonstrada a deliberação do gestor em regularizar a disparidade entre cargos efetivos e cargo em comissão. Embora não haja uma fórmula suficiente capaz de ensejar esse equacionamento, há que se entender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme inclusive foi apontado no pré-julgado recentemente aprovado por essa Corte. Com relação aos cargos em comissão, embora não constando na lei de 2013, há uma confusão de nomenclatura, que tanto os cargos em comissão quanto os cargos de secretário municipal não têm, são tratados como cargo em comissão, mas não têm a devida descrição por parte das funções por parte da legislação municipal, apesar das alterações. Com relação ao cargo de advogado, eu faço uma consideração no voto, senhor presidente, que o concurso público ele ainda não foi julgado e não foi objeto de análise. Só falta uma ressalva, porque quem passou em primeiro lugar é o advogado que prestava serviço anteriormente. Não há aí nenhuma evidência, o indício de fraude, o burlo concurso ou qualquer ato passível de questionamento. Nesse protocolado, não entrando no mérito, que isso aqui não possa ser objeto, né, já que não entrou no mérito, pode ser objeto de apreciação no respectivo protocolo de admissão de pessoal, que ainda não foi julgado. Com relação ao achado número 3, desde o início do contraditório, já teria sido regularizado com a questão do cargo de contador. No resumo, senhor presidente, concordo parcialmente com os pareceres, no sentido de dar provimento parcial ao relatório de inspeção, considerando a ausência de previsão legal na criação de cargos de secretários municipais, ou seja, há secretário, mas não há descrição na lei da função de secretário de Estado, e sim como cargos comissionados. Então, há uma necessidade de adequação da legislação, apesar de todas as diligências já promovidas. Determinando a aplicação de multa do artigo 87, 2b da Lei Orgânica desse Tribunal, ao gestor da época, o senhor Edson Luiz Baguete, por prover cargo em comissão para funções que não eram de direção, chefia ou assessoramento. Não faço a multa, senhor presidente, é por ato. Aqui são 42. Né? Estou fazendo por uma vez só, tendo em vista que houve as tentativas de saneamento através de várias legislações, tanto por esse setor como pelos posteriores, e tendo visto o prazo de 4 anos, já com grande parte da situação regularizada, não vejo uma dosimetria necessária para aplicar 42, duas multas, por isso 87, inciso B, 2B. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Sequência de prestação de contas anual 279.185, 2014, Instituto Municipal de Previdência de Congonhas, exercício 2013, a proposta de voto, senhor presidente, acompanhando os pareceres da CUFIN e Ministério Público, ela, pela irregularidade das contas do exercício 2013,
2013, de responsabilidade da senhora Dirlene Aparecida de Lima, em função de divergência de saldos do balanço patrimonial entre dados do SINAEM e da contabilidade e falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de previdência. E as ressalvas em relação a funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado, regularizado posteriormente, e inconsistência do registro passivo atuarial em relação ao laudo do exercício 2013. Inicialmente foram essas, depois de 8 apontamentos iniciais, após o contraditório, essas são as 4 questões que ficaram ainda pendentes de regularização. Com relação, merece destaque a falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações do regime próprio de previdência. Tenho já posição firmada e até consolidada já em alguma jurisprudência, no sentido que entendo como ressalva quando há aplicação em instituições oficiais, seja a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, mas, paralelamente, corre o processo de credenciamento. Neste caso, a única defesa foi que foram feitas só com a Caixa Econômica Federal, mas não iniciou o processo de credenciamento conforme a regulamentação federal do regime próprio de previdência. Entendo, então, neste caso, ausente o segundo pressuposto para considerar como ressalva no exercício de 2013. Por isso que mantenho a proposta de irregularidade das contas, senhor presidente, aplicando-se multa à senhora Dirlene Aparecida de Lima, prevista no 87, parágrafo 4º, em função das irregularidades, motivando a desaprovação das contas. É o relatório com a proposta de vossa. Está em discussão. Aprovado. 274.195/2015, Companhia de Habitação Popular de Curitiba, contas do senhor Ubiraci Rodrigues. A proposta de voto acompanha os pareceres da CUFIN e do Ministério Público em relação à materialidade, julgando regulares as contas, não aceitando a ressalva com o atraso do SINAEM, mas aplicando-se a multa prevista no 87.3b, em razão da entrega dos dados do mês 13, relativo ao sistema SINAEM. Em discussão. Aprovado. 278.204/2015, Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, a proposta de voto acompanha os pareceres uniformes da CUFIN e do Ministério Público, pela regularidade com ressalva das contas da senhora Clarice Zendron Tanaka, exercício 2014, em razão do incremento de passivo a descoberto da entidade. Em discussão. Aprovado. 361.837/2015, Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, exercício 2014, contas do senhor Ney José Frank e Amélia Grans. A proposta de voto acompanha os pareceres uniformes, é pela regularidade com ressalva das contas do exercício de 2014 e um período de 2014 também pela outra gestora. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, Saudade Iguaçu, 239.709/2016. A proposta de voto acompanha os pareceres uniformes, é pela expedição de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do município de Saudade de Iguaçu, e responsável é o senhor Mauro César Sensi. Em discussão. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência, da outra Câmara. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, demais membros que compõem essa primeira Câmara. Eu inicio minha pauta com o processo que eu solicitei, inclusão em mesa, que é um pedido de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município de Castro. As instruções técnicas e o Ministério Público de Contas, considerando o recálculo das despesas com pessoal realizada pela COFIT, se manifestaram pelo deferimento do pedido. Considerando que foi emitido um alerta ao município de Castro no processo 257-08517, visto que o ente extrapolou as despesas com pessoal, cujo percentual em 31/12/16 era de 55,72% da receita corrente líquida, e que a Coordenadoria de Fiscalização Municipal já apontara que, embora se tratasse do 4º período de apuração depois da extrapolação inicial, mesmo com a duplicação do prazo de retorno do artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município não demonstrou haver eliminado o percentual excedente. Portanto, voto pelo indeferimento do pedido. Pelo indeferimento.
processo seguinte é o 522.129.17, embargo de declaração oposto pelo senhor João Dalmácio Pavinato, em face da decisão contida no acordo parecer prévio 306.17 dessa primeira Câmara. O embargante alega em síntese que houve omissão do relator ao não fundamentar o porquê da inclusão da multa e a manutenção da irregularidade diante da ausência de comprovação de irregularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social. Alega ainda que deveria ser mantida a multa e aprovada com ressalva às contas, tendo-se em vista que os documentos juntados demonstram a regularidade previdenciária, ausente apenas o documento formal de regularidade. Observando que não se trata de acordo omissivo, mas de tentativa de rediscussão do mérito da decisão, voto pelo não provimento dos embargos, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. O processo seguinte é o 260.6516, é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Irati, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Odilon Rogério Burgatti. O COFIN foi pela irregularidade das contas, em razão do gestor não haver comprovado a base de cálculo dos aportes ao regime próprio de Previdência Social e a utilização de rubrica equivocada para os recolhimentos dos valores suplementares. O Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas. Eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas, ressalvando as restrições apontadas pela unidade técnica e afastando a multa sugerida nos termos da fundamentação do voto. Em discussão, aprovado. Processo 268.156.16 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Foz do Jordão, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Neri Antônio Quadrim. COFIN pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas e multa em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas equivalente a 3,67%. A ausência de comprovação de irregularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, adicionalmente, propôs ressalva e aplicação de multa pelo atraso de 27 dias na entrega do mês 13 do SINAM. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas, considerando que em consulta ao site do Ministério da Previdência Social constata-se que o município possui certificado de regularidade previdenciária emitido em 25/7/17, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, apenas ressalvando as restrições apontadas pela unidade técnica e afastando as multas sugeridas. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 140.574.13, que trata de exame da legalidade do ato de concessão de aposentadoria voluntária, custeada por regime próprio de previdência dos servidores do município de Curitiba, deferida com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, a senhora Joyce Nearei Stephanie, ocupante do cargo de auxiliar de serviços escolares do município de Curitiba, cuja admissão ocorreu em 28/4/1986. Admissão. Em análise preliminar, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, conforme parecer 63.14.15, peça do 29, opinou pela necessidade de retificação dos cálculos dos proventos, de acordo com o entendimento consolidado neste tribunal por meio do acórdão 3769-14, Tribunal Pleno. Em resumo, senhor presidente, havia uma divergência quanto aos cálculos, mas verifica-se que a servidora faleceu em 24/6/2013, que a diferença nos cálculos seria de R$ 32,16 e que a servidora recebeu essa aposentadoria, esses proventos, apenas durante 8 meses, desde a concessão em 6 de novembro de 2012 até o falecimento em 24 de junho de 2013. A unidade técnica manifesta-se pela negativa de registro, tendo em vista que não foi expedido o ato com a correção indicada. O Ministério Público indica que a correção não teria eficácia, verifica-se que não há dependentes, ou seja, não haverá ato de concessão de pensão ante o falecimento da servidora, de forma que eu acompanho a manifestação do Ministério Público
pela legalidade e registro. Legalidade. Processo 297.040.13, concessão de pensão à senhora Lúcia Tourinho Fontan, companheira do senhor servidor Coriolano Caldas Silveira da Mota, falecida em 11 de junho de 2012. Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, a peça 27, opina pela legalidade e registro do ato, fazendo análise com escopo reduzido nos termos da Instrução Normativa 117/2016. Ministério Público, a peça 28, argumenta que a Instrução Normativa 117/2016 padece de inconstitucionalidade ao restringir a atuação ministerial. Também entende que a instrução é ilegal por outros argumentos que expõe de modo pormenorizado em seu parecer. Eu, em meu voto, destaco mais uma vez que a Instrução Normativa permitiu ao Tribunal dedicar-se a casos contemporâneos, utilizando a sua força de trabalho para acompanhar concursos públicos que se encontram em andamento e podendo este tribunal impedir irregularidades contemporâneas. Mais uma vez ressalto que o que a Instrução Normativa estabelece não impede que o Ministério Público, a unidade técnica ou qualquer pessoa que tenha notícia de algum indício de irregularidade aponte isso nos autos e isso será verificado. Portanto, conforme precedentes, pela legalidade e registro da concessão do ato de pensão, do ato concessivo de pensão, senhor presidente. Legalidade e registro conforme unidade técnica e precedentes. Legalidade. Processo 607.767/16, revisão de proventos do senhor Antônio Hélio Zagato, aposentado no cargo de lançador, em 99, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 2098. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal manifesta pela extinção do processo sem julgamento do mérito, uma vez que a majoração dos proventos do interessado não decorreu de alteração do fundamento do ato concessivo, além de não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2º, parágrafo 2º da Instrução Normativa 69 de 2012 deste Tribunal. Manifestação do Ministério Público é no mesmo sentido e também a do relator pelo encerramento do processo e arquivamento dos autos, uma vez que não cabe ao tribunal examinar essa revisão de proventos, porque não decorre de alteração de fundamento legal. Conforme manifestações pelo encerramento do processo e arquivamento dos autos. Discussão aprovada. Processo 616.470.11, admissão de pessoal, leio a ementa, senhor presidente, admissão de pessoal, exame realizado de acordo com a Instrução Normativa número 117/2016, manifestação da Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal pela legalidade e registro, manifestação do Ministério Público de Contas pela inconstitucionalidade da Instrução Normativa 117/2016, não manifestação do parquê sobre o tema naquele processo que resultou na aprovação da Instrução Normativa, instrução normativa adotada pelo Tribunal de Contas com o objetivo de simplificar a análise de processos antigos e permitir que os auditores técnicos do órgão acompanhem os concursos públicos atuais, de forma a coibir de maneira concomitante a prática de irregularidades. Instrução normativa que não impede que, havendo indícios de fraude, sejam essas apontadas e investigadas. A aplicação da Instrução Normativa 117/2016 a todos os processos de admissão protocolizados antes da vigência do sistema SIAP. Precedentes, legalidade e registro é a ementa, senhor presidente, e é o voto pela legalidade e registro, conforme precedentes, acompanhando a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Está em discussão. Aprovado. Conselheiro, você acompanha, Vossa Excelência, o quórum também o conselheiro substituto Tiago Pedroso. Processo seguinte, senhor presidente, é o processo 477.390.13, admissão dos cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista, enfermeiro, nutricionista, auxiliar de enfermagem, auxiliar administrativo e uma série de outros cargos, conforme peças 3 a 14, disciplinado pelo edital número 1 de 2008, promovido pelo município de São João do Ivaí. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, a peça 142, opina pela legalidade de registro do ato. O Ministério Público de Contas, a peça 145, no mérito, corrobora a instrução técnica, porém destaca o seguinte, acerca da documentação encaminhada.
Estes autos tratam das admissões complementares para os seguintes cargos: secretária escolar, auxiliar de serviços gerais feminino, auxiliar de serviços gerais masculino, educador infantil, professora, nutricionista, psicopedagogo, veterinário e instrutor de Libras. Inicialmente, cumpre registrar que, conforme informação do município, a peça 140, as admissões de Maiara Poliane Silva Ávila, Milene Santos de Oliveira e Luísa Charite Pereira Tavares para o cargo de educador infantil se deram com base no edital número 7 de 2010. E aqui estamos falando do edital número 1 de 2008. Documentos às peças 48, 50, 51, 56, 66 e 78. Ainda verificamos que as admissões de... Isso continua o Ministério Público. Ainda verificamos que a admissão de Leonardo Vilares Silva Ávilas para o cargo de auxiliar técnico de transporte também foi regulada pelo edital número 7 de 2010. Considerando que mencionados atos de ingresso não dizem respeito ao edital em exame, em preliminar sugerimos a oitiva da Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal. No que tange aos atos oriundos do concurso público aberto pelo edital número 1 de 2008, constatamos que as admissões precedentes já foram julgadas legais por este tribunal, conforme protocolo 540-83709, tendo sido observada a ordem classificatória. Inclusive, é importante mencionar que o resultado final do concurso público aberto pelo edital 1 de 2008 não foi julgado nestes autos, sendo que consta do protocolo inicial número 540-83609. Ainda as admissões se deram dentro do prazo de validade do certame e não vislumbramos situações de acúmulo indevido de cargos e ou funções públicas dos admitidos. Os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Fiscalização de Pessoal, que manifestou-se a peça 148. Retorna o presente processo, que trata da análise de atos de admissão de pessoal, entendimento ao despacho 56517, peça 146, para informar, conforme parecer 482517 do Ministério Público, abre aspas, se as admissões relativas ao concurso público aberto pelo edital 7 de 2010 acima referidas estão sendo examinadas nos protocolos 540-181-13 e 575-210-13. Diante disso, passa-se a esclarecer que as admissões de Maiara Poliane Silva Ávilas, Milene Santos de Oliveira e Luísa Charite Pereira Tavares para o cargo de educador infantil, por meio do edital 7 de 2010, já foram analisados mediante o processo 540-181-13, julgados legais pelo acordo dos 25/10/17 da segunda Câmara. Já a admissão de Leonardo Vilares Silva Ávilas para o cargo de auxiliar técnico de transporte não consta dos protocolos citados acima. Dessa forma, essa coordenadoria acompanha o entendimento do Ministério Público de Contas para que sejam feitas cópias das peças 32 e 55 para autuação como admissão complementar no edital 7 de 2010. Dessa forma, acompanha as manifestações informadas pela legalidade do registro das admissões, exclusão do rol de interessadas da servidora Maiara Poliane Silva Ávilas, Milene Santos de Oliveira e Luísa Charite Pereira Tavares, pois suas admissões já foram julgadas e considerados legais pelo tribunal e estão vinculados a outro edital, edital 7 de 2010. E quanto à admissão do senhor Leonardo Vilares Silva Ávilas, cópias das peças 32 e 55 para autuação em trâmite separado, como admissão complementar do citado certame, pois está vinculado ao edital 7 de 2010. Assim, senhor presidente, então, acolhendo as observações e cumprimentando o Ministério Público pela acurada análise do feito, é este o voto, senhor presidente, acompanhando as manifestações. Está em discussão. Aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, são todos de admissão de pessoal e em todos eles eu acompanho os precedentes e faço aquela ementa padrão em que propõe a legalidade e registro das admissões de pessoal. Informo que o Ministério Público manifesta-se pela inconstitucionalidade da Instrução Normativa 117. Esclareço que essa instrução normativa permite ao Tribunal dedicar o seu pessoal ao acompanhamento dos concursos em andamento e, assim, uma atuação mais efetiva do Tribunal de Contas, que isso não impede que qualquer indício de fraude trazido ao conhecimento do Tribunal seja examinado devidamente. E, com todos esses esclarecimentos, senhor presidente, eu, então, proponho a legalidade de registro das admissões de pessoal nos processos 205, 626, 16, 378, 6779, 16, 426, 320, 16, 641, 272, 16, 714, 113, 16, 760, 697, 16 e 855, 272, 16. Todos eles, legalidade e registro. Em discussão. Pela aprovação.
Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Valadares, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Álvares Pedroso. Eu não tenho processo em pauta, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Pedroso. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tenho o protocolo 119.800 Câmara Municipal de São Jorge do Oeste, tomada de contas extraordinária para verificar eventuais irregularidades na concessão de diárias em 2014 aos senhores vereadores e servidores do Legislativo Municipal. Os beneficiários e a Câmara apresentaram manifestação. Os interessados pelo controle interno atestaram a falta de controle individualizado das diárias concedidas, pugnaram pela legalidade, com fundamento em resolução e não em lei. A COFIN manifestou-se através da instrução, opinando pela procedência da tomada de contas e devolução de valores em virtude de viagens não justificadas. O Ministério Público de Contas acompanhou pela procedência. O regime jurídico das diárias deve observar o artigo 37, parágrafo 11 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de estabelecimento em lei de todas as parcelas financeiras de caráter indenizatório. Aqui, no caso, havia uma resolução 5/2011. Eu trago o acórdão deste pleno, que foi uma consulta falando sobre a concessão de diárias, onde destaca concessão esteja devidamente regulamentada em lei municipal e exista dotação orçamentária própria. É o acórdão 881/09 do Pleno, conselheiro Ivens Linhares. Faço uma observação de cada membro da Câmara ou servidor, o valor individualizado para cada um, e, inclusive, o senhor presidente da Câmara, propondo, conforme a COFIN, a devolução de valores na ordem de R$ 58.220. E, portanto, é pela procedência da tomada de contas extraordinária, multa do 87.4G da Lei 113/2005, aos senhores Ouvides Pinto Ribeiro Fontana, Eloir Antônio Bertolini, em face do descumprimento do dever de fiscalização, em contrariedade ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Orgânica. Devolução de 9.070 ao senhor Osmar José da Silva Marmite e ao senhor Idacir Gonçalves da Rocha. Devolução de 1.720 de forma solidária, Osmar José da Silva Marmite e João Paulo Moreira. Devolução de 3.320 de forma solidária, Osmar José da Silva Marmite e Flávio Pagliari. Devolução de 8.270 de forma solidária, Osmar José da Silva Marmite e Rodrigo Lorenzoni. Devolução de 26.800 de forma solidária por Osmar José da Silva Marmite e Adir Antônio Marafon. Devolução de 9.040 ao senhor Osmar José da Silva Marmite. Multa proporcional ao dano com base no 89, parágrafo 2º da Lei Orgânica deste Tribunal, 10%, no valor de R$ 5.822, ao senhor Osmar José da Silva Marmite, ordenador das despesas. Recomendo ainda que a Câmara estabeleça regras para a concessão de diárias por meio de lei em sentido formal, assim como estabeleça mecanismos de prestação de contas, conforme o artigo 37, caput da Constituição Federal. Está em discussão.
pela aprovação. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Não é para discordar do voto de Vossa Excelência, até porque está bem articulado e bem calcado na instrução da COFIN. É só para eu vou me reservar o direito, senhor presidente, em futuros processos, de eventualmente, em algumas questões, eu rever. Por exemplo, tem algumas visita ao município de Curitiba a tratar de assuntos do interesse do município. Há declarações de 2 deputados que estão. A outra comprova a inscrição no curso, a viagem, etc. E está se exigindo a falta de, no caso das visitas à Assembleia, a motivação, o porquê da visita. E, na casa do curso, a falta de prova da efetiva participação. Não sei se esses requisitos seriam suficientes, absolutamente necessários. Então, é só me reservo. Em princípio, eu estou acompanhando Vossa Excelência, é o que eu tenho votado, mas eu estava vendo que, às vezes, as argumentações em contrário, elas são também genéricas, como é genérica a afirmação também. Então, é só essa observação que, para que não criar um precedente, que eu possa até rever, que alguns critérios eu posso aceitar. Por exemplo, uma declaração de um deputado que esteve aqui, mas não tem o motivo pelo qual veio. Às vezes, talvez exigimos demais. É só uma reserva pessoal, mas estou acompanhando a Vossa Excelência e os precedentes desse tribunal. Mas Vossa Excelência não está indo contra o que várias vezes até já votamos aqui. Aqui no caso, conselheiro Fernando, Vossa Excelência disse-o bem, é que quando dá tomada de contas, as manifestações dos técnicos deste tribunal é de que as diárias não foram justificadas. Não é? Então, Vossa Excelência até está levantando uma questão. Eu várias vezes até discordei e acabei votando, porque eu acho que o vereador tem que vir a Curitiba, numa secretaria, ou mesmo na Assembleia Legislativa. Isso é até normal. Agora, não houve a justificativa da motivação. Poderia ser até melhor. Ou de cursos, se efetivamente houve a participação. Porque o controle interno informou que não havia um controle individualizado. Mas nisso, Vossa Excelência não tem interesse, eu reabriria e Vossa Excelência não acompanho com Vossa Excelência, até porque eu não tenho um juízo seguro ainda. Então, perfeito. É só uma reserva que eu estou até avaliando isso. Então, está aprovado. Do sistema CIT, tem o 101.889.13, município de Mandaguari, regularidade com ressalvas e recomendações, são também as manifestações da COFIT do Ministério Público, e o 430.084.13, Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, COFIT, regularidade com recomendações, Ministério Público no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator, em discussão pela aprovação. O protocolo 441.374.17, pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Nova Esperança para possibilitar transferências voluntárias. COFIT, COEX e COFAP manifestaram-se pela aptidão, uma vez que inexistem pendências dentro de seus respectivos plexos de competência. COFIN, pelo indeferimento, verificou pendência na agenda de obrigações, em descompasso com a instrução 6812, assim como irregularidade na gestão fiscal municipal. Ministério Público manifestou-se também pelo indeferimento e apontou caracterizada extrapolação do limite de gastos com pessoal da ordem de 59,50% da receita corrente líquida. Assim como outros comentários, a proposta pelo indeferimento. Em discussão, pela aprovação. Prestação de contas anual, Câmara Municipal de Cambira, 2011, COFIN regularidade com ressalvas, Ministério Público acompanhou, e esta também é a proposta do relator, que, conforme manifestações,
determina a multa a Davi Joaquim Martins Batista, do 87.4G da Lei 113/2005, em face do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 271-241-12, Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, 2011, manifestações da COFIN pela irregularidade, Ministério Público pela regularidade, aponta acórdão 3.300/17 da segunda Câmara. Faço também algumas observações acompanhando o Ministério Público pela regularidade com ressalva. Em discussão, pela aprovação. 418.681.15, Câmara Municipal de Uraí, 2014. COFIN, Ministério Público, regularidade com ressalvas. E a proposta do relator acompanha manifestações, propondo ainda a Claudinei Luiz dos Reis 2 multas com base no 87.3b da Lei Orgânica, em face da entrega dos dados do mês 13 com atraso e da entrega dos documentos que compõem a prestação de contas com atraso. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 265.157.16, Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, 2015. COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público pela irregularidade. A proposta do relator acompanha a COFIN, regularidade com ressalva, e multa ao senhor Roberto Iuiti Caneta, 30 vezes a unidade padrão fiscal do Estado, em razão do atraso. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 268.850.14, há uma manifestação de que houve vários documentos e, por isso, estou retirando de pauta para intimação da gestora das contas. Está em discussão, pela aprovação. A pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 5 de setembro, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.